Então, nós vamos continuar. No primeiro estudo de domingo passado, na primeira pregação, nós falamos sobre o primeiro estágio da ação de graças. Você não chega simplesmente e começa dando ação de graças, ok? Tem alguns requisitos para você dar ação de graças, ok? E eu falei de 3 estágios, né? O primeiro estágio é o reconhecimento, o segundo estágio é a confirmação e o terceiro estágio é a apreciação. Uma coisa, no primeiro estágio, se você não reconhecer o que Deus está fazendo na tua vida, você nunca vai dar graças. E a falta de ação de graças, ela traz todo tipo de coisa negativa para o nosso coração. Ela deixa o nosso coração assim com tóxico. Deixa o nosso coração amargo. Eu creio que vocês conhecem, há pessoas que são totalmente amargas, né? Totalmente negativas. A falta de gratidão tem o poder de fazer isso. Então, no primeiro estágio, você vai se livrar de tudo isso, você vai passar aí um sugador de tirar tudo aquela coisa tóxica que mata, que deixa você para baixo, que te leva à depressão. Você vai tirar tudo isso, você reconhecendo o que Deus tem feito na tua vida, quem é Deus. Reconhecimento é o primeiro estágio, ok? É o estágio que te limpa de todo. E hoje nós vamos falar do segundo e talvez do terceiro, se a gente for bem aqui no tempo, né? O segundo estágio, depois que você está limpo, que saiu tudo aquilo que é tóxico na tua vida, tudo aquilo que te deixava negativo. Você já observou que muitas vezes a gente é negativo? Então tem aquela negatividade no nosso coração. Ninguém pode viver a vida cristã abençoada sendo negativo, sendo tóxico. Então, depois que nós tiramos isso do nosso coração, então nós temos uma chance de ir para um segundo estágio. Mas duvido que o tóxico vai conseguir ir para o segundo estágio. Ele tem que ser limpo, né? Se nós analisamos a vida do Elias e vimos como Deus limpou Elias. Primeiro Deus deu a água, depois Deus deu o pão, ele comeu do pão de Deus, da água de Deus, foi para o monte de Deus, e teve uma revelação de Deus. Aí então ele desceu lá do monte, chamou Eliseu, fez tudo o que Deus disse para ele fazer, porque ele já tinha desistido do ministério. Ele voltou para o ministério. Porque Deus tirou toda aquela coisa de amargura do coração dele. Toda aquela coisa de ingratidão do coração dele. E ele começou a ver como Deus sabia das coisas e estava no controle. Ele pensou que não estava. Amém? Então, no segundo estágio, quando você passa desse primeiro estágio, no segundo estágio vem a confirmação. É nesse segundo estágio que a gratidão, a ação de graças, libera a nossa prosperidade. Tem muita gente orando errado. Ainda nem passou do primeiro estágio e está querendo entrar no segundo estágio. Não vai conseguir nunca. Um coração ingrato, um coração amargurado, um coração tóxico, nunca vai entrar na bênção de Deus. Tem que primeiro limpar. Então, no primeiro estágio, nós limpamos o nosso coração. Mas no segundo estágio, nós já começamos a desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Porque é impossível. Veja que Elias não estava conseguindo desfrutar do que Deus tinha para ele lá no primeiro estágio, né? Até que ele foi limpo. Não adianta orar pelo segundo estágio ou por prosperidade, por bênção de Deus, se você não saiu do primeiro estágio, ok? Então vamos falar hoje sobre esse estágio, e a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos dar uma olhadinha no livro de Daniel, capítulo 3, versículo 13 em diante. Essa história é muito conhecida, porque é a história dos 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eles já estavam limpos, não tinham mais essa toxicidade no coração deles, não tinham mais essa coisa toda impedindo eles de reconhecer as coisas de Deus, estavam prontos. E aí então o que foi que aconteceu? O rei Nabucodonosor, que é onde eles estavam servindo ao rei, eles, os 3 e mais Daniel, o rei resolveu criar um Deus. O mundo cria deuses, e esse Deus resolveu criar um Deus. Fez uma estátua enorme e disse assim, olha, agora nós vamos fazer a inauguração do meu Deus. E daí chamou todo o ministério do louvor, os pífaros, os símbolos, aquela coisa toda que eles tinham lá, para louvar o Deus dele. E aí ele disse assim, quando vocês ouvirem o louvor rolando, é tempo de adorar. Vocês vão se prostrar e vão adorar o meu Deus. E aí então,
tocou lá o negócio e todo mundo se prostrou e estava adorando o Deus dele, mas sempre tem aqueles que ficam olhando para ver o que está acontecendo, né? E alguns daqueles devem ter olhado assim e enxergaram o quê? Sadraque, Mesaque e Abdenego de pezão, sem se prostrar, sem adorar o Deus deles. E aí então você imagina o que acontece, começa aquele buchicho, né? Aquela confusão, até que chega no rei e disseram: olha, tem um pessoal aqui que não te adora. Aí o rei falou: o quê? Manda buscar os três. E disseram: é verdade que vocês não adoram o meu Deus? Vocês não estão sabendo aí que quem não adorar o meu Deus tem uma fornalha de fogo aqui, acesa, e que eu vou jogar lá dentro? Quem não adorar o meu Deus? E aí eles respondem para o rei. Eles dizem: o que vai acontecer nós não sabemos, o que vai fazer nós não sabemos. Mas nós sabemos de uma coisa: nós não vamos nos dobrar perante o teu Deus. E se você quiser jogar a gente na fornalha, se a gente morrer, morremos. Mas se Deus não quiser que a gente morra, a gente não morre. Esse é o segundo estágio. Para a pessoa poder fazer isso, que o Sadraque, o Mesaque e Abdenego fizeram, ele tem que estar com o seu coração limpo de toda toxicidade. Ele tem que estar com o seu coração limpo de todas aquelas coisas que enfermam nossa alma. Tem que estar com a alma limpa, porque senão não vai chegar nisso nunca. Entenderam? Não vai chegar nisso nunca. E é nesse estágio que nós vemos algumas coisas acontecendo na vida deles. Aí o rei se enfurece e ele falou: ah, é? Então vocês vão ver o que é bom. Acende 7 vezes mais a fogueira, a fornalha. E aí então vem aqui os homens fortes e joga ele do jeito que eles estão, com roupa e tudo para dentro. E jogaram. E a Bíblia diz que o fogo era tão forte que quem foi para jogar eles lá para dentro morreu. Então veja, não era brincadeira o negócio, a coisa era séria. Morreu. E aí então o rei deve ter ficado pensando por um tempo, né? Tá vendo? Toma, veja o que acontece com quem não adora o meu Deus. E ficaram lá olhando, né? E de repente ele olha para dentro daquela fornalha e ele falou: peraí, nós não jogamos 3? A gente jogou 3 lá dentro, mas eu estou vendo 4, e eles estão caminhando lá no meio do fogo, aquele fogo que matou as pessoas que foram jogar eles estão andando lá, como se estivesse tomando sol na praia. Que negócio é esse? O que está acontecendo? E ele pergunta então: nós não jogamos 3? E tem um lá que tem a aparência do Filho dos deuses. Sabe quem era esse? Era Jesus, porque Jesus já existia antes da encarnação. Antes dele se fazer carne no ventre de Maria, quando ele assumiu o nome Jesus, ele era o Filho. E o Filho já agia, ele se comunicava, às vezes, em forma de um anjo, o anjo do Senhor, né? Como foi com Abraão, né? E muitas outras vezes. Então, era ele andando lá junto com o fogo, andando lá, e estavam passeando. Aí então o que acontece? O rei manda tirar os meninos lá de dentro. Só que, claro, não conseguiu tirar o quarto, né? Porque o quarto não era tocável por ele, né? Mas tirou os 3, e daí eles chegam, nem cheiro de fumaça, nem o cabelo, nem fio de cabelo assim queimado, nem nada, nem a roupa. E aí então o rei diz: olha, de fato, só existe o Deus de vocês. Esse Deus que eu levantei aí não está com nada, porque ele não pôde ser maior que o Deus de vocês, que impediu vocês de serem queimados. E esse é o segundo estágio. O segundo estágio é quando você está com o seu coração já limpo, suas emoções liberadas, você não está com aqueles complexos de só eu fiquei, que o Elias estava, né? Mataram todo mundo e agora querem me matar. Você já não está mais com medo no seu coração. E você tem uma fé sólida no seu Deus. Porque você não pode ter uma fé sólida no seu Deus com a alma em farrapo. Eu vou dizer uma coisa que talvez vocês não saibam, algum de vocês talvez não saibam. Quando nós nascemos de novo no nosso espírito. Aí vem morar no nosso espírito o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Está morando no nosso espírito. O nosso espírito é regenerado. E isso se torna a habitação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas tem um problema. A Crisne falou aqui. Nós somos corpo,
Alma e espírito. A nossa alma não nasce de novo, ela tem que ser santificada. E muitas vezes a nossa alma parece aquelas bandeiras de guerra antiga, né? Toda furada, hoje em dia não tem mais isso, né? Porque é só bomba, é coisa que explode tudo. Mas naquele tempo as bandeiras de guerra eram todas furadas quando ia para a guerra, né? Às vezes a nossa alma está nesse estágio. E é assim que as pessoas entram em depressão, aquela coisa toda. E com uma alma nesse estágio, jamais você vai poder fazer o que Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram. Sabe por quê? Porque você vai estar sendo controlado pela alma. A tua alma tem que ser curada, tem que estar sã. Quando a tua alma está curada, sabe quem controla a tua alma? Não é você, é o Espírito Santo. Então, lá de dentro para fora, o Espírito Santo começa a controlar a tua alma. Mas quando a tua alma está tóxica, ranzinza, está cabisbaixa, está depressiva, sabe? Reclamadora, está tóxica. Sabe quem controla você? A tua alma. Mas quando a tua alma está limpa, o Espírito controla a tua alma. E daí a tua alma controla o teu corpo. Entenderam? Então eles estavam com a sua alma em dia, limpos. Então eles puderam fazer isso. Esse é o primeiro estágio. E no primeiro estágio o primeiro estágio da confirmação, quando você confirma aquilo que Deus tem para você, sabe qual que é o primeiro estágio? É o estágio da fidelidade. Gente, sabe por que há muita infidelidade a Deus? Não estou falando das pessoas, estou falando a Deus. Pelo estilo de vida que nós vivemos, porque primeiro que Deus quer sou eu, não o que eu faço para Deus. Depois, sim, a fé sem obras é morta. Depois vem o que eu faço para Deus. Mas você é por quem Jesus morreu. Então, o que Deus quer é você limpo. E quando você está bem limpo, aí então começa um segundo estágio. Você vai para um segundo estágio, o estágio da fidelidade. Há muita infidelidade na vida cristã, nas nossas vidas. E eu tenho experimentado isso por causa da nossa alma. Porque a gente fica andando pela alma. Eu diria que hoje a grande maioria dos cristãos, digo isso sem medo de errar e sem medo de julgar, né? Eu estou sabendo dos dados, a maioria dos cristãos são cristãos almáticos, não andam no Espírito. A Bíblia diz, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. E sabe o que é a carne? A tua alma. A tua alma tem desejos, ela tem coisas, ela quer para si mesma, ela é egocêntrica. E enquanto a nossa alma não está limpa, a gente não tem fidelidade. Então o primeiro estágio é o estágio da fidelidade. Aí está Sadraque, Mesaque e Abednego perante o rei, olhando para uma fogueira acesa e ouvindo a mensagem daquele cuja palavra era lei. Naquele tempo a palavra do rei era lei. O que ele dizia era aquilo. Tinha que ser feito. Então, ele ouve o rei dizendo, olha, vocês não sabem não que vai ser jogado? E que vai ser queimado? E quem é o Deus de vocês para salvar vocês? Ele falou, ó, isso a gente não precisa responder para você. Quem é o nosso Deus? Se ele quiser nos salvar, ele nos salva. Se não quiser, não salva. Mas a gente não adora a tua estátua. Fidelidade. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para nós aqui nessa manhã é, como está o nosso estágio de fidelidade? O quão somos fiéis? Gente, às vezes a gente é fiel a muita coisa que não interessa ser fiel. Que não interessa. A gente às vezes é extremamente fiel ao nosso trabalho. Mas veja bem, nós precisamos, não estou dizendo que você não tem que ser fiel ao trabalho, mas eu estou dizendo que quando você morrer, você não vai levar o fruto do seu trabalho. E às vezes o trabalho é uma coisa que está fazendo as pessoas serem infiéis a Deus. Está consumindo a vida da pessoa. Ela não tem tempo para Deus. E uma coisa que é honesta, porque a Bíblia diz que quem não trabalha não come. Então não entenda mal o que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo quem é o centro da tua vida. É você mesmo? A tua alma está pondo como centro aquilo que ela quer desfrutar da vida. Às vezes não é nem o trabalho. Às vezes sabe o que é? É o lazer, a gente quer desfrutar a vida. E aí a gente compromete as coisas para desfrutar a vida.
Deus é contra você desfrutar a vida? Claro que não. Mas Deus é contra você comprometer a tua fidelidade a Ele por causa do teu lazer, por causa de desfrutar a vida, por causa dos prazeres da vida. Isso Deus é contra. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego estavam lá, e o que foi que aconteceu com eles? Falaram, ó, não precisamos ter responder, nosso Deus, se Ele quiser salvar a gente, salva, se não quiser, não salva. Olha o temor, é a fidelidade que traz no nosso coração uma coisa chamada temor. E sabe o que a Bíblia diz sobre o temor? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os tolos desprezam o conhecimento e o ensino. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas temor não existe sem fidelidade. Você não teme a quem você não é fiel. Se você for fiel, você vai pensar no que você vai fazer. Você vai pensar, você vai meditar. A Bíblia diz, um coração puro não o rejeitarás, ó Deus. Começa com um coração puro, no estágio 1, ok, do reconhecimento. Quando Deus tira, Deus suga fora todas aquelas coisas que estão na nossa alma e limpa a nossa alma. No segundo estágio, aí vem a fidelidade que nos leva ao temor do Senhor. A fidelidade é um passo antes do temor. Você tem que ser fiel, então aí você vai temer. Veja o Sadraque, Mesaque e Abednego, quanto eles temiam o Senhor. Se quiser salvar a gente, salva. Senão, de qualquer maneira, a gente vai com Ele mesmo, né? A gente não foi criado para ficar aqui, nós não fomos criados para semente, como diz, né? A pessoa, nós fomos criados para o nosso Deus, nós vamos encontrar com Ele. Se essa é a hora de encontrar com Ele, então joga a gente no fogueiro. Agora, se essa não é a hora de encontrar com Ele, essa é uma decisão dele. E não era a hora. Não era a hora. Porque o que estava em jogo era a glória de Deus. Então, presta atenção no que eu estou dizendo, que isso aí é Deus falando com você e falando comigo. Presta atenção. Quando nós não somos fiéis, na verdade, nós estamos roubando a glória de Deus, porque Deus não pode usar a gente. Por que você acha que Deus pôde usar o Sadraque, Mesaque e Abednego? E eles saem de lá, saem como heróis. Entraram como ninguém. Quem são vocês? Jogo lá, o rei aqui sou eu. Mas como é que eles saem de lá? Como heróis. E a fidelidade deles foi capaz de mudar as coisas. Nós já vamos ver isso. Então, é a nossa fidelidade que glorifica a Deus. Às vezes nós estamos roubando a glória de Deus. E a gente diz, não, mas eu não estou roubando. Mas a glória de Deus tem que ser vista em nós. Em nós. E é a nossa fidelidade que vai nos preparar para que a glória de Deus seja vista em nós. O pessoal tem que ver a gente andando no fogo. E tem que ver alguém mais lá junto com a gente, porque ele está mesmo. O rei não podia ver que ele estava. Mas quando jogou no fogo, ele viu quem estava lá com eles. E o quarto, jogamos 3, e o quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Era Deus o Filho. Ele quer entrar com a gente nas fornalhas da vida. Ele quer entrar com a gente em todos os desafios da nossa vida. Mas o pré-requisito para isso, primeiro é uma alma limpa, uma alma curada, uma alma sem trauma. Sabe, uma alma preparada. Segundo lugar, a fidelidade. E aí então nós entramos naquilo que Deus tem para nós. O segundo estágio é a presença de Deus conosco. Gente, presta atenção. Tem um versículo na Bíblia que por um tempo eu entendia, mas não caía no coração, entendeu? Chegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Isto é, se você não quiser nada comigo, tudo bem, eu fiz você com livre-arbítrio. E eu respeito. O problema é seu. Mas se você chegar a mim, eu me achego a vós. Olha esse versículo. Que tremendo. Então o que acontece? Nesse estágio de Deus como centro, como é que nós fazemos isso? Pela nossa fidelidade. Mas tem mais, quando nós pela fidelidade nos chegamos a Deus, Deus vem na fornalha com a gente. Deixa eu fazer uma pergunta para você e você responde. Você está vivendo a tua vida na força do teu braço?
Você está andando aqui nessa fornalha, né? Porque aqui é uma verdadeira fornalha essa vida nossa, né? Quando para uma coisa é outra. Termina aquela, vem outra. É assim, essa é a vida. No mundo tereis aflições, disse Jesus. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Você está andando com Jesus na tua fornalha ou está tentando vencer a fornalha no teu braço? Na tua sabedoria, no teu planejamento? Não estou dizendo que você não tem que ter planejamento, claro que tem que ter. Por isso Deus te deu uma mente. Mas confiar no planejamento, mais do que confiar em Deus, é bobagem. É bobagem. Não vai a lugar nenhum. Sabedoria, Deus quer que a gente haja com sabedoria, mas confiar na nossa sabedoria, mais do que na sabedoria de Deus, é bobagem. Entenderam? Então a pergunta é, Ele está com a gente na fornalha? Aí você pode dizer, não, mas Deus está com a gente. O que atrai Deus para dentro da minha fornalha é a minha fidelidade. É só olhar o texto aqui, ó. Só ler o texto, você vai ver que essa é a conclusão lógica do texto. O que atrai Deus para dentro da fornalha. Por que o filho foi descer lá e ficar andando com eles? Por causa da fidelidade. É o que atrai Deus para dentro dos nossos problemas. Seja qual ele que for. Seja doença, seja financeiro, seja... Você pode dar o nome que você quiser. Não há problema maior que Deus. Não há fornalha maior que o Filho. E o desejo dele é andar com a gente no meio da fornalha. Sabe por que ele deseja isso? Porque essa é a única maneira dele poder ser glorificado. O rei nem sabia de nada. Aquele tem a semelhança de um filho dos deuses. Não é igual aos outros três, era diferente. Como as pessoas vão ver isso? Como as pessoas vão ver Deus na nossa fornalha? É a nossa fidelidade que atrai Deus. Então, às vezes, a gente está lá na maior infidelidade dizendo, oi, Senhor, me abençoa. Deus diz, olha, eu estou abençoando, mas você está fora do lugar da bênção. E o lugar da bênção é um endereço chamado fidelidade. Não é um endereço físico, é um endereço espiritual. É um endereço do coração. Fidelidade. Então, ele vai lá e anda com a gente. E é uma coisa tremenda isso, né? Ele andar com a gente, o rei vai ver e todo mundo vai ver. E daí, depois da fidelidade que atrai Deus a andar com a gente nos nossos problemas, sabe o que acontece? Deus manda a gente sair do problema. Ele faz a pessoa que nos botou em problema, ou o próprio problema, ele tem que sair. Então eles foram tirados da fornalha. E daí as pessoas vão comprovar se era a gente mesmo, né? Quem sabe se queimou aí, é só um espírito, um fantasma, né? Então o rei foi lá cheirar cabelo, foi lá cheirar roupa para ver o que estava acontecendo. Então Deus vai mostrar que enquanto você é você mesmo, carne e osso, Deus vai entrar na fornalha com você e nada vai acontecer para você. E as fornalhas, gente, eu duvido que algum de vocês aqui, está aqui, sentado aqui, não tem uma fornalha. É impossível. Porque nós ainda estamos no mundo. Nós não somos desse mundo, mas ainda nós estamos no mundo. E sabe como a gente sabe que a gente não é desse mundo? É quando você entra na fornalha e o Senhor entra junto com você. Aí você vai ver que as coisas desse mundo, o fogo, não te pega. Aí você vai ver que as coisas naturais desse mundo não te pegam. A fidelidade é o caminho para você entrar nisso. Fiel. É o que diz lá quando Jesus conta as parábolas. Muito bem, servo e fiel. Bom e fiel. Está lá nas parábolas do Mateus 25 lá. Então, olha, esse é o segundo estágio, a presença de Deus com a gente. A gente precisa se posicionar. Olha, Deus vive na gente. Deus mora na gente. Nós somos habitação do Deus Altíssimo. E não pense que era diferente no Velho Testamento, porque tem gente que pensa, Deus mora na gente, nós estamos no Novo. Não. Aqueles que tinham nascido no Antigo Testamento, exemplo, Sadraque, Mesaque e Abednego, eram nascidos de novo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo moravam neles. A compreensão que o pessoal tinha do Velho Testamento não era a que nós temos hoje. Mas a maneira de Deus fazer era sempre a mesma.
Jesus foi claro, ninguém pode ver o reino de Deus, nem entrar no reino de Deus, se não nascer de novo. Entenderam? Então, eles não sabiam o conceito que nós entendemos hoje, porque a revelação não estava completa. Hoje a revelação está completa, por isso que nós temos 66 livros na Bíblia e não se põe mais livro, está completo. Então, nós temos essa revelação. Ok? Então, vivia neles. Mas e que tal se eles se ajoelham? Eu não acredito que Deus ia sair deles. É aquilo que a pastora Rosângela disse. Tem gente que pensa que ele vem, entra e sai. Não, você nasceu de novo, nasceu de novo. Mas quando você não é fiel, você consegue fazer uma coisa. Sabe qual que é? Atar as mãos de Deus. Ih, pastor, mas como é que a gente, sendo pessoa, a gente vai atar a mão de Deus? É muito simples para atar a mão de Deus. É só você ficar numa posição que Deus não vai agir. Quando eu digo atar a mão de Deus, eu estou querendo dizer, você pode parar o agir de Deus. Deus está lá, Ele é todo poderoso, Ele não muda, mas você tem o poder de parar a ação dEle na tua vida. Todos nós temos. Então, quando nós nos posicionamos, limpamos a nossa alma, estamos fiéis, aí a gente tem problema. Porque por que eles tiveram esse problema? Na verdade, se você ler o texto honestamente, eles caçaram um problema. Porque era só eles terem dito assim, ó: bom, Senhor, o Senhor sabe que nós te tememos, o Senhor é nosso único Deus, e o Senhor sabe de tudo. Nós vamos se ajoelhar aqui só para não zangar o rei. A gente vive fazendo isso, contemporizando as coisas, diminuindo o padrão das coisas na nossa vida. A fidelidade nos coloca em risco. Colocou Daniel, Sadraque e o Abdenego, colocou todos os homens de Deus, Paulo, todo mundo, em risco. O grande problema é que quando você está na fidelidade e você entra no risco, Deus está no teu risco. E é muito melhor estar no risco com Deus do que sem risco e não ter Deus. O terceiro estágio é justamente isso, o último estágio aí dessa confirmação. É o estágio, é a glória de Deus e a honra e a prosperidade. Que coisa tremenda. Vamos fazer a leitura, versículo 28. Quero ler com vocês isso. Versículo 28 até o 30. Esse é o último estágio. Então, vamos todos juntos? Então, Nabucodonosor falou e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Abdenego, Mesaque e Abdenego. Para aí. Espera aí, quantas vezes alguém já olhou para você e disse: bendito seja o Deus do Denner. Bendito seja o Deus da Crisney. E aí você põe o seu nome. Quantas vezes você ouviu isso? Deus espera que a gente ouça isso. Não deve ser uma coisa de quando em quando. Essa deve ser a vida cristã normal. Deus sendo bendito. Então vamos lá. Quem enviou o anjo, seu anjo, e livrou os seus servos, que confiaram nele e frustraram a ordem do rei, preferindo entregar seus corpos a cultuar ou adorar outro Deus, senão o seu Deus. Ah, Jesus! Veja, aí tem algumas coisas importantes. É a tua fidelidade que frustra, diga comigo, frustra os planos do inimigo. É a tua fidelidade, está aí, ó, escrito. Que confiaram nele e frustraram. Quando você é capaz de confiar, ser fiel no teu Deus, você frustra os planos do inimigo. Tremendo isso, hein? E quem era o inimigo? Aquele que tinha poder de vida ou morte, o rei. Não interessa. Eu fico pensando aqui, naquele estágio que eu já não estou mais, graças a Deus. Que eu vim aqui para orar, quando o nosso financiamento estava para sair. Eu vim aqui para orar. Sabe qual que era a minha oração? Um dos dias eu recebi um aviso lá que não iam financiar mais. Aí eu vim aqui orar e eu disse: Senhor, esse pessoal está enganadíssimo. Eles estão pensando que eles mandam no dinheiro. Eles são um banco, o dinheiro está lá, eles estão pensando que o dinheiro é deles. Eles não sabem que o Senhor é o dono. Então o Senhor é o dono desse dinheiro. E Senhor,
eu declaro que esse dinheiro, está escrito lá no livro de Ageu, que o Senhor vai chacoalhar e vai fazer vir para a gente. Eu declaro que o Senhor vai chacoalhar esse negócio e isso vai vir para a gente. Sabe? Então, olha só. Frustra as ordens. Gente, não é o teu chefe que está no comando. Não é a companhia para quem você trabalha que está no comando. Não é nada disso, é Deus que está no comando. Se você conhecer, você frustra tudo que não vem de Deus. Você limpa a sua área. Frustra tudo que não vem de Deus. E frustrar a ordem de Deus. Como é que frustraram a ordem de Deus? Palavra, fidelidade. Preferindo entregar seus corpos a cultuar e adorar outro Deus, senão seu Deus. Eita! Frustraram. Agora então, veja só. Aí já está reconhecido. Deus já estava mostrando para o Nabucodonosor, está entendendo aqui quem que manda? Você está pensando que é a tua fogueira? Que é a tua fornalha? Está pensando que é a tua ordem? Tua posição? Aqui tem alguém acima de você. Manda lá seu anjo, ficam passeando, sai e não tem nada. Vai para o próximo versículo, veja o que acontece por causa disso. Vamos lá? Por isso eu decreto que todo o povo, nação e língua, que proferir blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Abdenego, Mesaque e Abdenego, seja despedaçado. Veja, é o Deus da crisne. Eu decreto que todo mundo que falar contra o Deus da crisne. E aí você põe o seu nome, eu estou usando a crisne como exemplo. Mas tem que saber que é o teu Deus. Seja despedaçado. Por causa da fidelidade, não só Deus livrou eles da fornalha, mas Deus agora, por causa deles, um rei fez um decreto que todo mundo tinha que respeitar. Porque se havia um Deus, era esse Deus. Em outras palavras, pobrezinha da estátua que ele levantou. Oh, tanto trabalho em vão. Agora ele próprio decretando que o negócio era o Deus do Daniel. Agora veja, e as suas casas, vamos lá, e as suas casas se tornem um monte de entulho, porque não há outro Deus que possa livrar desta maneira. Gente, esquece a minha estátua. Olha o meu novo decreto. Tinha um decreto anterior sobre a minha estátua, agora tem um decreto sobre o Deus de Sadraque, de Mesaque e Abdenego. Sabe por que eu estou enfatizando isso? Porque Deus quer fazer um decreto para você. Está aí, ó. Um decreto. Deus quer fazer um decreto. Mas esse decreto é uma consequência. Oh, Senhor, faz um decreto para mim. Deus diz, estou doido para fazer. Seja fiel ao que eu faço. Entra, deixa eu entrar na tua fornalha. Entra na fornalha primeiro que eu sigo você. Entro lá, te protejo, te tiro da fornalha e faço um decreto. Me reconhece em todos os teus problemas, nas tuas aflições, nas tuas lutas. Deixa eu ser o primeiro. Me ame acima de tudo, da tua vida, de tudo. Eu entro na fornalha com você e faço um decreto a teu respeito. Hey! Esse é o nosso Deus. Ele quer fazer um decreto. Ele quer decretar. Então, vamos lá. Então, diga outra vez essa palavra. Então. Mais uma vez. O que você está dizendo? Você está dizendo então. Aqui vem uma consequência. Então é uma palavra que mostra que vai vir uma consequência de alguma coisa. Da consequência da fidelidade deles. Então, vamos lá todo mundo junto? Então o rei fez Sadraque, Mesaque e Abdenego prosperarem na província da Babilônia. Eles prosperaram. A prosperidade verdadeira, a prosperidade bíblica, há uma prosperidade por aí sendo pregada, que não tem nada a ver com a Bíblia, mas existe uma prosperidade bíblica. Qual é a prosperidade que você está buscando? Essa que você pensa que vai ser próspero por qualquer coisa? Porque você quer ser próspero? Não, eu vou ser próspero porque eu vou orar. Senhor, me faz prosperar.
Senhor, faz com que eu possa viver minha vida com abundância. A tua palavra, Senhor, diz que eu tenho que viver com abundância. Aí Deus diz para ela, Deus olha e diz assim, estou doidinho para fazer isso, seja fiel e eu faço. Entra comigo na fornalha e eu faço. Siga meus preceitos, me ame acima da tua própria vida. Eu faço um decreto e entro com você e te prospero. Essa é a prosperidade bíblica. Essa é a prosperidade que eu e você, que Deus quer que eu e você tenhamos. A prosperidade que vem do céu. E essa prosperidade, ladrão não rouba. O que foi que Jesus disse? Não faça tesouro aqui na terra, porque o IRS te rouba, o ladrão te rouba, os bancos com os juros te roubam, cartão de créditos te faz endividado, que você fica até aqui, tudo te rouba. Ladrão, traça, te rouba, ferrugem, corrói. Mas ele diz, faça um tesouro no céu, onde nem ladrão, nem nada disso te rouba. Isto é, esse aqui foi um tesouro feito no céu. Disso aqui ninguém tocava. Ninguém tocava. Porque foi um tesouro construído sobre a fidelidade, sobre uma alma sarada, sobre uma vivência com Deus, sabe? Sobre uma submissão a Deus. Foi um tesouro construído em cima desses valores de Deus. Aí ninguém te tira. Olha só. Vocês já viram tanta história de gente que ficou podre de rico, perdeu tudo que tinha. Pum! Aí ganhou de novo, depois perdeu tudo que tinha. Não há estabilidade nas coisas que não estão ligadas a Deus. Então a minha pergunta para terminar é isso. Aliás, eu vou fazer a declaração de novo e daí eu faço a pergunta. Não há estabilidade. Você pode ter e pode não ter. Não há estabilidade nas coisas que não estão ligadas a Deus. Mas nas coisas que estão ligadas a Deus, ninguém tira. Ladrão não rouba, traça não corrói, ferrugem não corrói. Aonde está firmado a tua prosperidade? Está firmado em você mesmo? Temos que responder. Eu não estou respondendo por você. Estou fazendo uma pergunta. Está firmado em você mesmo ou está firmado em Deus? E a tua prosperidade em todas as áreas. Por exemplo, eu tenho 2 áreas principais na minha vida. A área material, financeira, as coisas aqui da terra, e a minha prosperidade espiritual, que é o ministério que Deus me chamou e que está estabelecendo. Se eu te contar para quantas nações eu já fui, se eu te contar quantas vezes eu já preguei por tantos lugares diferentes, se eu te contar quantas vezes já Deus usou as minhas mãos para milagres, quanto eu já ensinei a palavra, porque esse é um dos meus dons, é o dom de mestre. As igrejas que já plantamos. Prosperidade. Prosperidade. Estão entendendo? Então, prosperidade tem que abranger todas as áreas da sua vida.